Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 471 – Besouro Unicórnio. Ansem continuou escondido, enquanto observava o besouro unicórnio, feito de cristal verde, subindo nas rachaduras feitas pela granada do Limington. Ele era do tamanho de um punho, não subia rápido e a rachadura não era larga, até levou um certo esforço para subir ao chão. Comparado ao cubo mágico dourado e aos cristais simuladores, esse besouro unicórnio era obviamente bem desajeitado. Estava subindo devagar, até parecia que não podia voar. Após subir essa curta distância, o chifre do besouro colidiu com uma estátua. Essa coisinha era tão pateta que não conseguia nem mesmo se virar, até se esforçava para andar. No entanto, sua força era obviamente mínima, de modo que não conseguiu mover a estátua nem um pouco. O besouro parecia mais um carrinho de brinquedo andando em círculos. Ansem observou por um tempo e descobriu que essa coisa era idiota e fraca, nem se comparava ao cubo mágico dourado e nem mesmo parecia perigosa. Ansem pensou nisso e desceu do ouvido da estátua jogando um cristal perto do besouro unicórnio. O bichinho se assustou com o som e se esqueceu da estátua que estava tentando mover, depois se virou e foi até o cristal caído. Em pouco tempo, ele tocou o cristal, que era só um pouco maior do que um punho. Estava usando seu chifre para levantar o item caído, mas só conseguiu sacudir o cristal um pouco e não conseguiu mover. Existe algo tão inútil assim entre as coisas criadas pelos cristalizadores? Ansem ficou surpreso, então caminhou até o besouro unicórnio, agarrou a concha dele e levantou. Como uma tartaruga deitada de costas, ele moveu suas patas no ar, mas não conseguiu tocar em nada. Era mesmo muito fraco e não conseguia escapar da mão dele. Será que é um animal de estimação criado pelos cristalizadores? Ansem examinou com atenção o besouro. Esse animal de estimação foi gravado com os padrões misteriosos também, similar aos que estavam no portão preto de cristal, até parecia as engrenagens de um relógio mecânico. Ele tocou as patas do besouro unicórnio com o seu dedo, no qual foi agarrado imediatamente pelo item, só que não tinha muita força. Enquanto agarrava o dedo dele, o besouro unicórnio pousou nas costas da mão dele. Depois segurou o pulso dele e zuniu para ele 2 vezes. Ansem viu que o besouro era completamente inútil, então deixou o bichinho sozinho e caminhou até a rachadura feita pela explosão da granada. A granada dele deve ser uma bem especial. Até quebrou o chão de cristal e fez uma rachadura de 30 centímetros. Ansem olhou para a fenda e ficou bem surpreso. Havia uma câmara oval debaixo da rachadura, e estava lotada de cristais roxas lá dentro. Ele já tinha visto esse tipo de cristal antes, que era igual ao que Ji Yanran usou nele, era o que melhorava as funções cerebrais. Ansem queria descer para pegar esses cristais, mas não estava com nenhuma ferramenta. Afinal de contas, era só um clone, e como estava com medo do seu clone morrer para os pesquisadores, acabou não deixando nenhuma almas de besta com ele. Com a força do cavaleiro besouro, não era realista conseguir alargar a rachadura, então Ansem teve que deixar seu clone parado e esperando até que chegasse lá com Ji Yanran. Até lá, podia pensar em alguns jeitos de pegar os cristais da câmara. Ele e Ji Yanran ainda estavam um pouco longes, então deixou o clone sentado lá e brincando com o besouro unicórnio na mão. Esse bichinho era muito fofo, apesar de ser desajeitado, e era bem engraçado brincar com ele. Ansem e Ji Yanran seguiram a rota do clone, e ele contou sobre o que aconteceu, enquanto liderava o caminho. Também descreveu a aparência e a característica do besouro unicórnio, mas ela também não sabia o que era. Seu palpite era também que podia ser algum brinquedo dos cristalizadores, ou algo parecido. Quando chegou no local, ele pegou o besouro unicórnio e desinvocou o cavaleiro besouro. Os produtos dos cristalizadores geralmente possuem algumas funções únicas. O cubo mágico dourado que você descreveu era mesmo um cristal guardião.
Ele pode disparar sabres de luz que cortam exoesqueletos facilmente, sem falar de corpos humanos. Não tem como passar por ele a menos que seja rápido bastante para escapar, antes de começar a usar os sabres de luz. Coisas aparentemente inúteis como esse aí são mesmo bem raros nas ruínas dos cristalizadores. Ji Yanran observou o besouro unicórnio e não viu nada de especial nele. Mas ainda é um produto dos cristalizadores. Mesmo sendo um brinquedo, é algo bem único. Acredito que posso fazer uma boa grana quando eu voltar, não acha? Tudo o que Ansem conseguia ver olhando para o besouro unicórnio era dinheiro. Existem vários colecionadores fissurados nos produtos dos cristalizadores. Pode ganhar muito, se encontrar a pessoa certa. Ji Yanran falou em concordância. Então vou guardar. Ansem guardou o besouro unicórnio no bolso e foi até a rachadura. Em seguida, ativou o exoesqueleto superbiológico para aumentar a fenda. Depois de 20 minutos, ela foi alargado bastante para uma pessoa descer por vez, então Ansem guardou o exoesqueleto e rastejou para dentro. Não havia mais nada na sala além de cristais roxos, então Ansem pegou um por um e contou 16 com alegria. Ji Yanran havia contado antes que, apesar dos cristais chamados de cristais cerebrais pelos humanos poderem ser encontrados em um monte de ruínas dos cristalizadores, a quantidade não era muito alta. Nas ruínas menores, seria muito sorte encontrar um ou dois cristais cerebrais. Às vezes, não havia nenhum. Nas maiores, seria impressionante encontrar 7 ou 8. Na história humana, a maior quantidade de cristais cerebrais encontrados numa ruína passava de 100. Esse acontecido chocou toda a aliança. O fato de ter 16 cristais cerebrais neste local era definitivamente algo enorme. Se quiser ficar com eles, vai ter que usar aqui. Senão, eles serão descobertos no processo de escaneamento antes de embarcar na Daphne. Ji Yanran contou isso, depois de ver como seu namorado estava animado. Então vamos usar, vai ser metade para cada, seja para o melhor ou para pior. Ansem falou e dividiu os cristais cerebrais na metade, pegando 8 para si e dando 8 para Ji Yanran. No início, ela não tinha planos de levar algum, mas depois de ouvir o seu namorado, ficou feliz de pegar os 8 cristais e falou, só podemos usar a cada 12 horas, caso contrário a estimação extra no cérebro pode causar problema. Ansem assentiu e colocou um na testa. De repente, sentiu uma corrente elétrica fluindo pelo seu cérebro, e depois o cristal cerebral quebrou. Capítulo 472, O Tesouro. Ansem sentiu um entorpecimento no cérebro e foi alertado pela sua hipófise, ficando mais esperto do que um dia já foi. Cristais cerebrais são demais mesmo. O foda é que o efeito diminui gradualmente, melhorando só um pouco o cérebro no fim. Ansem guardou os outros cristais cerebrais e olhou para a saída triangular no centro da sala. O espaço interior era esférico e, além da fenda de onde vieram, a única saída era o túnel triangular que descia para o centro da sala. Ansem foi até lá e olhou para baixo, descobrindo que o túnel tinha 2 metros de comprimento e que estava conectado a outra sala esférica. Ji Yanran, você sabe para que serviam essas salas esféricas? Ele sabia pouquíssimo sobre os cristalizadores, então era necessário ver com ela. Ji Yanran negou com a cabeça e falou, em todos os materiais que já estudei, nenhum menciona um local parecido a esse, mas existem muitos mistérios não solucionados sobre a civilização deles, então é normal. Bora lá dar uma olhada? Talvez tenha mais alguns cristais cerebrais. Ansem pensou nisso e falou. Li Mingtan e Wang Ou haviam entrado na área central. No entanto, o cristal guardião estava na cola deles, por isso Ansem não fazia ideia do que estava acontecendo lá, então era possível que se deparassem com o cristal guardião, se seguissem os dois, o que não era uma boa ideia. Eu acho que é muito arriscado. Ji Yanran hesitou. Não é arriscado. Ansem invocou a Charmosa da Neve e ordenou que ela descesse pelo túnel triangular para descobrir o que havia dentro da outra sala. Em pouco tempo, Ansem confirmou que era uma sala vazia. A Charmosa da Neve encontrou também mais túneis triangulares levando a outros lugares.
Ansem hesitou e invocou o Cavaleiro Besouro de novo, fazendo com que o clone se escondesse no ouvido da estátua para observar a entrada, na qual Li Mingtan e os outros entraram na área central, enquanto ele e Ji Yan entraram na outra sala pelo túnel triangular. Como a Charmosa da Neve disse, era uma sala vazia. Na lateral da sala, havia um túnel triangular do mesmo tamanho, que levava horizontalmente para outra sala esférica. Ansem ordenou que ela passasse pelo túnel primeiro para garantir que não havia perigo, antes que eles descessem um por um. Aconteceu que todas as salas esféricas estavam vazias, todas conectadas por outros túneis triangulares. Depois que passaram por mais de 10 salas esféricas, os dois acabaram numa sala normal. As paredes dela estavam alinhadas com armários pretos de cristal, tendo pelo menos centenas de gavetas. Não dava para dizer o que tinha dentro. Esta é a sala do tesouro. Ji Yan viu as gavetas pretas de cristal e ficou surpresa. Está dizendo que esta é a sala do tesouro? Então, os cristais simuladores, parasitas e guardiões estão todos armazenados aqui? Ansem ficou animado, já que não esperava encontrar a sala de tesouro por acidentes. Essas gavetas pretas de cristal são iguais aos que armazenam cristais que descobrimos antes, mas essa sala é diferente das outras de tesouro. Além disso, não faço ideia do motivo dela estar conectada às salas esféricas, então não posso garantir se o tesouro daqui é real. Ela não estava confiante. Vamos abrir uma e descobrir. Ansem pediu para Ji Yan voltar à sala esférica anterior e comandou a Charmosa da Neve para abrir uma gaveta preta e quadrada de cristal. Nada de estranho aconteceu, e a gaveta estava vazia, não havia nada armazenado lá dentro. Ji Yan voltou para examinar a estrutura interna da gaveta e disse confirmando, agora tenho certeza que esta é a que armazena os cristais. Essa devia ser a sala do tesouro, mas parece muito pequena para uma ruína real. Essas gavetas nem mesmo se comparam às que tem nas ruínas menores, então não parece que foram projetadas para alguém da realeza. Mesmo assim ainda é uma sala de tesouro. Talvez tenha alguma coleção privada da realeza. Ansem ficou animado e ordenou a Charmosa da Neve para abrir as outras gavetas. No entanto, todas estavam vazias das que abriu até agora, o que desapontou Ansem um pouco. Mas ele não aceitou sair sem lucro, então ordenou que a Charmosa da Neve abrisse todas as gavetas. Depois que abriu mais de 80, finalmente viu uma luz cintilante dentro de uma. Ele ficou animado e correu rapidamente até lá e viu um cristal dourado do tamanho de um caracol. Sua lapidação era uma pouco complexa, então parecia mais um diamante dourado e brilhante. Isso é um cristal? Ansem não se atreveu a tocar, então perguntou para ela. Ji Yan assentiu e disse, este é um cristal inativo. Com base na aparência, deve ser o cubo mágico que você viu. Não vai ligar sozinho, né? Ansem ficou assustado. Ela negou com a cabeça e sorriu. Claro que não. Todos os cristais armazenados na sala de tesouro ficam adormecidos até que sejam ativados pelos cristalizadores. Só que é impossível achar um vivo para ativar eles. Os cristais guardiões são comuns, mas as ruínas normais só possuem os cubos mágicos 2x2 e 3x3, até mesmo nas ruínas maiores, os cubos mágicos são principalmente 6x6. O 12x12 que você viu é muito raro e tem um valor alto para coleção e pesquisa. Se este for também um 12x12, então é inestimável. Depois que ouviu isso, ele ficou animado, pegou o cristal dourado e guardou no bolso. Em seguida, falou com um sorriso, então vou guardar primeiro. Ji Yan sabia no que ele estava pensando, mas não disse nada, só revirou os olhos. Ansem ficou ainda mais motivado depois de achar o cristal guardião. Ele ordenou a Charmosa da Neve para abrir todas as outras gavetas restantes e logo achou outro cristal. Era um branco, então Ansem ficou confuso e olhou para sua namorada. Este é o cristal de memória. Contém todos os dados deixados pelos cristalizadores. Uma pessoa com poder mental suficiente pode sentir diretamente o conteúdo dele, mas os humanos de hoje em dia dificilmente atingem esse nível.
Só conseguem obter informações fragmentadas dele e ainda dependendo de máquinas. Como este cristal foi deixado por um rei cristalizador, é bem possível que contenha informações importantes, então se conseguirmos traduzir parte dela, talvez a nossa ciência e tecnologia dê outro salto. Ji Yanran explicou. Então vou guardar primeiro. Ansem pegou o cristal de memória na cara de pau também. Você ouviu alguma coisa? Ansem percebeu do nada algo e olhou para ela. Ji Yanran negou com a cabeça e disse, o que você ouviu? Quando estava prestes a falar alguma coisa, ele ouviu subitamente algo caindo. Cristais rosas tão grandes como ovos de pato começaram a cair dos túneis triangulares de onde eles vieram. Num instante, havia mais de 100 cristais rosas presentes. Cristais parasitas! Tanto Ji Yanran quanto Ansem exclamaram ao mesmo tempo. Capítulo 473 Beco sem saída. Os cristais parasitas ovais se jogaram nos dois como bolas quicando, e seus números só aumentavam, o que deixou a dupla com o cu na mão. Corra! Sem hesitar, Ansem pegou a mão dela e correu em direção à saída da sala do tesouro. Os cristais parasitas podiam ser destruídos, mas havia tantos que era impossível se livrar de todos, já que eles cresciam em formato de corpo humano, contanto que tocassem a pele do alvo. Eles saíram da sala de tesouro e estavam correndo por suas vidas pelo túnel, que era um pouco maior do que uma pessoa. Depois incontáveis cristais parasitas seguiram os dois como ondas de oceano e inundaram toda a visão deles, e os cristais rosas eram incrivelmente rápidos também. Merda! De onde essas bostas vieram? Como é que a gente não viu na hora de entrar? Ansem ficou um pouco irritado, pois estavam dentro da área central da ruína do rei cristalizador e correndo a todo vapor sem se importar em ter armadilhas ao redor. Se eles morressem nesse local, nem mesmo saberiam como foram mortos. No entanto, quando olharam para os cristais parasitas intermináveis seguindo logo atrás, Ansem sabia que seria uma morte certa não correr, então não ousou parar. Por sorte, a montaria do lobo polar com presas estava correndo na frente como um batedor, o que deixou Ansem mais ou menos confortável. Bum! O lobo polar com presas foi subitamente cortado ao meio por um feixe de luz, depois caiu no chão com força e depois desapareceu. Cubo mágico! Ansem viu um cubo mágico 12x12 na próxima interseção e ficou pálido. Por aqui. Ji Yanran correu primeiro para um caminho ao lado e Ansem seguiu. No entanto, nem os cristais parasitas nem o cubo mágico estavam recuando. Ambos estavam seguindo a dupla. Ji Yanran e Ansem correram por vários caminhos e subitamente acabaram num beco sem saída. Não tinha como voltar. Seja o que for, Ansem sabia que estava na hora de lutar para sobreviver. Ele sacou a arma de laser e disparou igual um louco nos cristais parasitas chegando. Ji Yanran fez a mesma coisa, estava disparando nele sem parar, mas as armas não foram tão úteis. Mais cristais parasitas apareceu atrás deles, depois que destruíram um monte, e não havia fim para os inimigos. Em pouco tempo, uma quantidade enorme de cristais parasitas se aproximou deles e tentou pegar seus corpos. Ansem cerrou os dentes e jogou uma granada, antes de pegar Ji Yanran para se esconder num canto. A granada explodiu no túnel, destruindo vários cristais parasitas. Entretanto, Ansem só tinha usado uma granada comum, então as paredes e o chão de cristal se expandiram rapidamente como espuma por causa do impacto, o que encheu todo o túnel e quase esmagou os dois. Está bem? Ele tentou mover seu corpo, mas ficou preso com os cristais que ainda estavam se expandindo por causa da explosão, então ficou difícil até mesmo se virar. A dupla ficou presa num espaço estreito, então tiveram que ficar abraçados, já que não havia mais espaço sobrando. Estou bem. Ji Yanran respondeu com uma voz suave, e suas bochechas estavam no peito dele, enquanto seu corpo estava pressionando o dele. Embora gostasse muito de curtir com ela, agora era obviamente mais importante correr para sobreviver. O túnel todo ficou estreito por causa da expansão dos cristais, então não havia como sair pelo caminho que vieram.
A única saída possível seria o espaço atrás do beco sem saída, isso se tivesse um. Ainda tinham esperança, contanto que conseguissem destruir a parede cristalina. Só que Ansem não tinha mais nenhuma arma de alma de besta que podia usar, de modo que teve de executar a pele de Jade e transformar suas mãos em Jade, depois socou a parede cristalina atrás dela. Bang! Mas ela só ficou com uma rachadura. Tô com uma adaga de alma de besta do segundo santuário de Deus, então vou tentar. Ji Yanran falou, invocou a adaga e cortou a parede atrás dela. No entanto, mal conseguia mover o seu braço, portanto, era difícil colocar muita força neste movimento, sem falar que ela só evoluiu há pouco tempo, então não tinha uma aptidão física alta. Depois de cortar algumas vezes com a adaga, só conseguiu deixar algumas marcas brancas e superficiais na parede cristalina. Deixa comigo. Ansem parou Ji Yanran e socou de novo. Ele já havia atingido o estágio inicial da explosão Yin Yang. Com a técnica da força Yin, não era difícil socar com muito poder numa distância pequena, e o punho dele atingiu a parede cristalina com uma vibração fraca, o que produziu sons estrondosos. Ele socou várias vezes, e o cristal finalmente rachou. Em seguida, os pedaços da parede cristalina começaram a cair no chão. Ansem continuou socando diversas vezes, enquanto as rachaduras se expandiam. Por fim, a parede cristalina foi perfurada pelo soco. Eu sabia que Deus não me deixaria morrer aqui. Ansem ficou animado e viu que a parede cristalina tinha uns 2 centímetros de espessura. Ele socou com mais velocidade, o que expandiu rapidamente a abertura ao tamanho que uma pessoa podia passar. Se vire devagar e rasteje para o buraco. Ansem deu uma olhada no buraco e viu um salão. Parecia que não tinha muita coisa dentro. Sem falar que, se houvesse alguma coisa dentro, já teria sido alertada pelos sons estrondosos que ele fez. Ji Yanran se virou lentamente. No entanto, seus olhos ficaram vermelhos do nada ao olhar para o buraco, depois exclamou, Ansem. Sua voz soou como se ela estivesse chorando, seus olhos ficaram cheios de lágrimas e ela agarrou as mãos dele. A parte ao redor do buraco estava tingida de sangue, o que era uma cena estarrecedora, e as partes traseiras das mãos dele estavam completamente lascadas. Quebrar a parede cristalina com as mãos nuas era algo difícil de fazer mesmo com a prática da pele de Jade. No fim, seus ossos quase quebraram, mas Ansem só tinha cerrado os dentes e aguentado em silêncio, por isso ela percebeu seu ferimento só agora. Ji Yanran segurou a mão dele e não conseguiu articular uma frase completa, suas lágrimas estavam caindo como chuva. Não precisa se preocupar. É só uma feridinha boba, e meus ossos são resistentes. Vamos sair primeiro. Ansem sorriu e pediu para ela rastejar no buraco, depois seguiu para dentro e ficou completado chocado com o que viu. O salão era do tamanho de uma oficina de fábrica. Estava vazio por dentro, mas havia cristais vermelhos flutuando como estrelas carmesis no teto, estavam até brilhando com uma luz vermelha. Ansem reconheceu esse tipo de cristal imediatamente, pois era o cristal simulador. Bum! Quando a dupla acabou de ficar de pé, todos os cristais simuladores começaram a tirar flashes deles, até parecia que estava rolando uma coletiva de imprensa no salão. Em pouco tempo, humanos de cristal vermelho com exatamente a mesma aparência que Ansem ou Ji Yanran começaram a cair do teto e avançaram na direção deles. Capítulo 474 – Eficiência. Cristais simuladores eram uma criação impressionante, muitos cientistas humanos até chamavam isso de um milagre. Era impossível para os humanos virarem uma pedra, quem dirá uma arma. No entanto, os cristais simuladores estavam além dessas limitações. Mesmo sendo cristais, eles podiam imitar as características de objetos diferentes, o que era incrível e um milagre. Quando viravam objetos mecânicos, eles eram como máquinas, mas, quando imitavam criaturas, tinham até as características dos alvos. Além do mais, as funções dos cristais simuladores eram similares às dos itens simulados. Mesmo sendo tão milagrosos, eles ainda tinham uma fraqueza fatal, pois, quanto mais forte fosse o alvo,
mais forte eles seriam. Isso significava também que, se o alvo não fosse forte o suficiente, os cristais seriam fracos. Claro, por causa dos seus próprios materiais, os cristais simuladores não seriam tão fracos. Por exemplo, se simulasse uma formiga, por causa da dureza do cristal, ainda seria milhares de vezes mais forte do que uma formiga comum. Atualmente, os cristais simuladores viraram Ansem e Jianhan. Na verdade, eles adquiriram os dados dos corpos por meio do escaneamento. Os dados até podiam ser clonados, mas havia certas coisas que os cristais simuladores não eram capazes de copiar, como as práticas de artes marciais e suas compreensões. Portanto, quando Ansem viu um grande número deles se transformando na Jianhan e nele, ele ficou relaxado em vez de ficar chocado. Se os cristais simuladores virassem exoesqueletos ou armas, mesmo que pudessem se esquivar dos ataques, as estruturas cristalinas se expandiriam por causa do impacto da explosão, então os dois seriam queimados vivos. Nesse momento, eles se transformaram nos dois, e Ansem sabia absolutamente de tudo sobre o seu próprio corpo, e Jianhan era uma evoluída fraca, por isso, do seu ponto de vista, este era o melhor cenário. Ela, por outro lado, ficou assustada e pálida, já que acabaram de sair de uma armadilha para entrar em uma crise ainda maior. Não funcionaria se eles usassem granada no túnel de novo, pois, se explodissem outro túnel, poderiam acabar presos no local sem nenhuma possibilidade de escapar. Se proteja! Ansem colocou Jianhan nas suas costas e avançou. Em pouco tempo, ela regalou os olhos e ficou de queixo caído. Ele se jogou no grupo de humanos de cristal vermelho e decapitou um com as mãos nuas. Em seguida, jogou a cabeça cristalina na cara do próximo humano de cristal vermelho e esmagou seu peito com uma joelhada. O processo inteiro foi tão tranquilo e inesperado ao ponto de ser incrível assistir. Por mais que tivessem muitos cristais simuladores, estavam sendo todos destruídos por Ansem. Os humanos de cristal vermelho não conseguiram nem contra-atacar, como se fossem sacos de pancada na frente dele. Jianhan não acreditava que os humanos de cristal vermelho restantes fossem tão fracos. Afinal de contas, os cristais simuladores clonaram Ansem e ela, então, aqueles que se pareciam com ela não eram tão fortes, mas os que se pareciam com Ansem, teoricamente, deveriam ter as mesmas capacidades físicas que ele. A única explicação para uma lacuna tão grande de força era que ele usou a própria força com muita eficiência. Mesmo tendo a mesma força, pessoas diferentes ainda teriam aplicações diferentes. Era a mesma lógica de jogar xadrez, pois todos os jogadores tinham o mesmo número de peças, mas um profissional jogava muito diferente de um iniciante. Sem sombra de dúvida, Ansem era um supermestre com a quantidade de força que podia usar, e foi por isso que os humanos de cristal vermelho parecidos com ele não conseguiram nem contra-atacar. Em toda a sua vida, Jianhan já havia visto diversos talentos, incluindo alguns transcendentes. Até mesmo ver semideuses não era raro no seu cotidiano. No entanto, em termos de eficiência no uso da força, Ansem estava definitivamente entre os 5 melhores evoluídos. Sem falar que esses evoluídos eram todos celebridades e descendentes de famílias poderosas da Aliança, todos com apoio e reputação enormes. Ela só tinha visto uma pessoa de origem humilde, que conseguiu alcançar esse nível, que era o próprio Ansem. Jianhan ficou completamente impressionada com os movimentos dele, e ainda ficou orgulhosa dele e da sua escolha. Com a sua família e status, era fácil escolher qualquer jovem talentoso, mas ainda escolheu Ansem e nem mesmo pensou em outro na época em que ele estava desaparecido. Claro, sua escolha se baseou completamente em sentimentalismo, mas, ainda assim, ficou muito orgulhosa com o desempenho dele. Não existia ninguém no mundo não desejando que seu parceiro fosse o melhor, e Jianhan não era uma exceção. Bum bum bum. Os cristais vermelhos destruídos caíram todos no chão, depois se transformaram num líquido vermelho e evaporaram. Ansem socou com força toda vez e derrotou centenas de inimigos. Bum! Ele usou 7 mortes para transformar a sua perna em machado, e esmagou a cabeça de um homem de cristal vermelho até as suas triplas, explodindo todo o seu corpo. Em seguida,
fragmentos do cristal caíram no chão. Ansem, Ji Yanran corou de excitação e abraçou seu homem, sem saber o que falar. Ela teve o sentimento que, contanto que estivesse perto dele, não precisaria temer e nem se preocupar com nada. Ansem pensou que Ji Yanran estava preocupada com ele, então deu um tapinha na bunda quicante dela e sorriu. Só são alguns humanos de cristal vermelho. Vai ser preciso muito mais do que isso para machucar o seu amor, então não precisa se preocupar. Ji Yanran abraçou com força sem falar nada nem afrouxar o aperto, enquanto enterrava sua cabeça nas costas dele. HM. Não é a hora certa para isso. Mesmo que esteja com tesão, devemos encontrar um lugar seguro primeiro. Ansem viu como sua namorada estava charmosa e atraente, então ficou pegando fogo de paixão. Não estou com tesão. Ji Yanran corou e socou Ansem com a sua mãozinha, enquanto revirava os olhos para ele. Não é legal ser jovem? Vocês ainda têm disposição para flertar num lugar desse? Uma voz soou na pior hora possível, pegando os dois de surpresa, então se viraram rapidamente para olhar. A porta cristalina na lateral do salão foi aberta. Li Mingta entrou por lá e olhou para o casal com um sorriso forçado. Ansem olhou para lá e não encontrou Wang You. Por outro lado, Li Mingtan estava ferido em vários locais e não parecia estar em boa forma. Ansem, você me surpreendeu. Só conheço 3 pessoas na sua idade, que conseguem usar a própria força com tanta eficiência. Ele observou Ansem com aprovação e continuou sua fala, mas, estamos numa ruína de um rei cristalizador. Então, de agora em diante, você tem que seguir as minhas ordens. E por que acha que farei isso? Ansem encarou Li Mingtan com frieza e respondeu. Capítulo 475, Chave Cristalizadora. Por causa disso. O que acha agora? Li Mingtan falou casualmente, e sua pele ficou dourada de repente. Num instante, seu corpo ficou dourado, parecendo até o próprio Buda. Supercorpo de diamante. Você aprendeu o supercorpo de diamante. Ji Yanran ficou estarrecida, quando viu Li Mingtan com um corpo dourado. Comecei aos 3 anos e gastei mais de 6 décadas praticando, mas só cheguei ao estágio de sucesso inicial. Li Mingtan respondeu com calma, sem intenção de se gabar. O que é o supercorpo de diamante? Ansem ficou intrigado e perguntou. O nome parecia algum desenho animado exagerado, que costumava assistir na esquina. Ji Yanran explicou. Existem numerosas artes de hipergênia adaptadas das artes marciais antigas, então existem vários tipos de rank diferentes. Mas, em qualquer um que você for checar, o supercorpo de diamante sempre vai estar no top 10. Ela foi adaptada da arte marcial antiga conhecida como corpo indestrutível de diamante. Se dominar completamente a sua prática, até mesmo canhões de plasma não vão conseguir causar dano, só que é tão difícil de praticar que até mesmo 100 anos de prática pode só levar ao começo, portanto, são poucos os que arriscam a tentar essa arte de hipergênio. Por outro lado, se dominar um pouco, o corpo fica absolutamente indestrutível entre aqueles do mesmo nível. Não precisa exagerar, só alcancei o sucesso inicial. Qualquer um com uma aptidão física acima de 120 consegue destruir facilmente o meu corpo. Ele fez uma pausa e continuou. Na verdade, nós não precisamos ser inimigos. Meu objetivo nem era te matar, caso contrário, capitã, você nem estaria viva até agora. A ruína do rei cristalizador está cheia de armadilhas, então uma pessoa extra significa força extra. Nós precisamos cooperar para termos uma chance maior de sobrevivência. O que acham? Cooperação, claro. Mas, devia pelo menos contar qual é o seu verdadeiro objetivo. Não queremos morrer sem saber o motivo. Ansem consultou a sua namorada e depois falou com Li Mingtan. Na verdade, não vai trazer nada de bom saber disso. É melhor para ambos que não saibam. Ele suspirou. Já que quer cooperar, deve precisar da gente para algo. Então vamos morrer sem saber o motivo, se seguirmos sem saber de nada. Ansem disse friamente.
Você é mesmo esperto. Limington fez uma pausa e continuou. Na verdade, não tenho problema nenhum em contar isso. Capitã, sabia que esta ruína foi descoberta já faz décadas? Ouvi que a nave de exploração interestelar achou este local. Ji Yanran pensou nisso e falou. Li Mingtan assentiu levemente e falou. Isso mesmo. A nave de exploração encontrou a ruína e enviou uma equipe para explorar, mas nenhum deles voltou. Depois disso, a Aliança enviou uma nave bélica similar à da Fini para aqui, mas ninguém voltou vivo de novo. Você sabe o que aconteceu? Ji Yanran perguntou. Não. Ele negou com a cabeça e falou com os olhos brilhando. No entanto, meu falecido pai era o capitão da nave de exploração que descobriu a ruína para início de conversa. Ele nunca mais voltou, depois que veio aqui. Tudo o que eu quero encontrar são os restos dele. Professor, você acha que a gente tem 3 anos? É tão óbvio que você e o Wang You querem algo daqui. Não me diga que ele está procurando também os restos do pai dele. Ansem falou com calma. Li Mingtan sorriu e disse, claro que não, entramos na ruína também para encontrar algo que o capitão da nave bélica da Aliança trouxe para aqui. Que seria? Ansem perguntou. Uma chave cristalizadora. A lenda diz que com a chave é possível ativar o núcleo das ruínas dos cristalizadores e controlar todos os cristais. Li Mingtan estava todo animado. Consegue imaginar o que vai acontecer se os humanos conseguirem controlar as tecnologias magníficas dos cristalizadores? A tecnologia humana terá um avanço de 300 anos. Temo que o motivo de estar procurando a chave cristalizadora não seja para melhorar a tecnologia humana. Ansem falou friamente. Ele sabia que as famigeradas naves de exploração eram, na verdade, naves que arrebatavam as riquezas esquecidas do universo. Em relação ao pai do Li Mingtan, o capitão de uma nave de exploração, era um eufemismo para pirata interestelar. Já contei tudo o que queriam saber. Qual é a escolha de vocês? Vão cooperar comigo ou não? Li Mingtan não respondeu à pergunta dele. Em vez disso, perguntou a ambos. Última pergunta. Precisa da gente para quê? Ansem perguntou. Tem uma área na nossa frente que nem eu e o Wang You conseguimos passar. Também acabamos nos perdendo, e, por acaso, acabei encontrando vocês dois. Agora tenho um plano. Nós 3 vamos trabalhar juntos para passar por essa área para chegar ao núcleo da ruína. Quando a gente chegar lá, vocês podem pegar os cristais na sala do tesouro, já que é isso que a Aliança quer de qualquer jeito, e eu vou pegar a chave cristalizadora. O que acham? Li Mingtan falou. Fechado. Ansem já havia decidido a resposta com Ji Yanran há alguns minutos, então concordou sem hesitar. Tudo bem, vamos então. Quando chegar na área, vou contar em detalhes o que precisam fazer. Não é para sair tocando em nada, caso contrário, nós 3 vamos ficar em perigo. Li Mingtan falou e saiu do salão. Ansem seguiu logo atrás, enquanto segurava a mão da Ji Yanran. Ele olhou ao redor e não pôde deixar de elogiar a grandeza da civilização dos cristalizadores, pois, até mesmo agora, a Aliança mal conseguia construir uma arquitetura tão integrada ao ponto de cobrir todo o planeta, e ainda sem afetar o sistema de autorregulação planetária. Li Mingtan liderou o caminho com cuidado, enquanto dizia para tomar cuidado, de modo que não ativassem nenhum mecanismo de autodefesa da ruína. Em pouco tempo, os 3 chegaram a um abismo, que parecia sem fundo e tinha cerca de vários quilômetros de largura, até parecia os portões do inferno. De longe, ele conseguia ver um castelo de contos de fada, no qual parecia que foi projetada para os gigantes. O castelo estava conectado ao lado deles por uma ponte cristalina com cerca de 30 centímetros de largura, dava a sensação que 2 lados de um abscesso estavam conectados por um fio. A gente pode chegar ao núcleo da ruína passando por esta ponte de cristal, Li Mingtan falou apontando para o castelo de longe. Não podemos sobrevoar? Ansem ficou intrigado e perguntou. Olhe para cima. Li Mingtan apontou para o teto e disse.
Os dois olharam para cima e viram cristais verdes e gigantes, que estavam pendurados no teto como lustres, cada um com mais de 3 metros de largura e muito bem projetados. Apesar de serem tão esplêndidos, Ji Yanran ficou pálida depois que os viu. Capítulo 476 – Cristal Vermelho. Ji Yanran sussurrou depois de ver os cristais verdes. Aqui está lotado de cristais de ninho. Como é que vamos passar assim? Ela perguntou para o Li Mingtan. É por isso que precisamos cooperar. Ele respondeu. Ansem não sabia o que os cristais verdes faziam, então só ficou ouvindo em vez de falar. Após um tempo, ele finalmente entendeu o motivo de Li Mingtan e Wang You não terem conseguido passar. Os cristais verdes, que pareciam lustres, foram nomeados de cristais de ninho, pois geravam um monte de mini-cristais dentro de si. Além disso, eram muito sensíveis à circulação do ar. Assim que tivesse uma alteração no ar circundante, eles cairiam como granizos. Só que eram milhares de vezes mais assustadores do que granizos, pois estavam cheios de espinhos e começavam a absorver o sangue ao tocar a pele humana. Até mesmo com o supercorpo de diamante, Li Mingtan não conseguia bloquear os mini-cristais, então era bem óbvio que não seria nada fácil passar. Usar almas de besta voadoras para sobrevoar estava definitivamente fora de ocasião, já que ativariam os cristais de ninho. O único jeito possível era caminhar lentamente pela ponte cristalina, a fim de reduzir a circulação de ar, de modo que eles não sejam ativados. O problema era que, mesmo que caminhassem devagar na ponte, ainda gerariam movimentos e circulação de ar, o que ainda ativaria os cristais de ninho. Se isso acontecesse, os três precisariam cooperar para evitar que fossem tocados pelos mini-cristais. Li Mingtan explicou aos dois como lidar com os mini-cristais, e depois os três caminharam lentamente para a ponte cristalina, cada um a uma certa distância do outro. Nenhum deles ousou ir rápido demais, só se moveram na ponte como se estivessem em câmera lenta, pois estavam com medo de alertar os cristais de ninho. No início, Li Mingtan pensou que era basicamente impossível andar lá sem ativar os cristais. No entanto, os três passaram lentamente pela ponte, e nenhum dos cristais de ninho pendurados acima foram ativados. Que estranho! Li Mingtan até mesmo franziu a testa, sem saber o motivo de não ter tido reação. Da última quando veio com Wang You, os dois ativaram um cristal de ninho sem caminhar muito longe. No fim, ambos tiveram que fugir separados para sobreviver, mesmo assim, ele ainda acabou ferido. Bem, não ter ativado nenhum foi a melhor situação. Vamos entrar logo. Li Mingtan falou e caminhou para adentrar o castelo. Ji Yanran e Ansem seguiram logo atrás, mantendo uma certa distância dele. Antes, ele precisava dos dois para passar pela ponte, mas, agora que os cristais de ninho não foram ativados, não precisava mais deles. Assim, Ansem seguiu Li Mingtan para dentro do castelo com a guarda alta. O portão já estava aberto, e ficaram estarrecidos depois que entraram. Havia cadáveres jogados para todo lado dentro do castelo gigante e velho. Todos esses corpos pareciam vivos sem nenhum traço de decomposição, até pareciam como pessoas vivas. No entanto, ao olhar mais de perto, os três conseguiram ver facilmente que eles estavam mortos. Li Mingtan ficou subitamente animado, depois que viu esses cadáveres. Ele olhou rapidamente para cada um até que seus olhos caíram no de um homem adulto. Foi então que ficou emocionado. Li Mingtan estava muito animado, mas ainda não ousou ir até lá, só estava observando com cuidado. Essas pessoas não morreram sem motivo, mesmo não havendo nenhuma ferida no corpo de nenhum deles. Estando em pés ou sentados, eles simplesmente morreram, sem nenhum traço de luta ou sofrimento. Só que, Li Mingtan ainda não sabia como eles morreram, ou o motivo dos seus corpos terem exatamente a mesma aparência de quando estavam vivos, sem nenhum traço de decomposição, e foi por isso que não ousou avançar. Ansem e Ji Yanran estavam ainda menos tentados a ir. Quando eles estavam prestes a perguntar para o especialista, acabaram vendo do nada alguém aparecendo de uma estrutura dentro do castelo. Com uma olhada melhor, Li Mingtan viu que era Wang You e mudou subitamente a expressão.
Em seguida, perguntou: quando você chegou? Encontrou algo? Wang You sorriu, estendeu a mão e mostrou para ele um cristal vermelho do tamanho do ovo de um pombo. Depois que nos separamos, perambulei por perto antes de voltar, e acabei encontrando isso. Fantástico! Me passa isso, rápido! Li Mingtan parecia radiante e encarava com atenção o cristal vermelho. Ok. Wang You se aproximou dele lentamente, e entregou rapidamente o item. Li Mingtan ficou tão animado que estendeu a mão para agarrar o cristal inesperadamente. Wang You fechou a mão segurando o cristal, e depois socou o peito dele com a outra mão. Entretanto, o outro lado já estava preparado, pois, no exato momento em que ele fez esse movimento, o corpo do Li Mingtan ficou dourado. Quando ele atingiu o seu peito, foi produzindo um som de choque entre metais. Wang You já devia saber que jamais vai conseguir causar dano ao meu super corpo de diamante. Li Mingtan exclamou friamente. Será mesmo? Ele zombou e jogou do nada uma granada. No entanto, não jogou nele nem no casal, em vez disso, mirou fora do castelo. Ansem ficou subitamente pálido, depois que ouviu a explosão forte e o fluxo de ar. Os cristais de ninho no telhado explodiram quase que ao mesmo tempo. Todos os mini-cristais verdes escondidos lá dentro caíram como uma tempestade de poeira. Em pouco tempo, eles alcançaram os convidados como gafanhotos, não dando nenhum tempo para reagir. Apodreçam no inferno! Wang You falou friamente para os três, enquanto os mini-cristais contornavam o seu corpo, como se ele não fosse um alvo. Li Mingtan ficou chocado, mas já era tarde demais para correr. Todos eles grudaram no seu corpo, do qual nem mesmo o super corpo de diamante era capaz de se defender, até começou a balançar os membros como um louco, só que ainda não conseguiu se livrar de muitos, antes de ser coberto pelos mini-cristais verdes como um apicultor coberto de abelhas. Após grudarem no corpo dele, eles mudaram rapidamente suas cores para vermelha. Estava claro que sugaram uma quantidade enorme de sangue do corpo dele. Li Mingtan gritou estridentemente, enquanto acertava os mini-cristais no seu corpo como louco, mas não adiantou de nada, já que cada vez surgiam mais grudando no seu corpo. Ansem e Ji Yanran ficaram pálidos, pensando que era provavelmente o fim da vida deles. Até mesmo o supercorpo de diamante do Li Mingtan não foi eficaz, então era ainda menos provável a sobrevivência deles. Entretanto, depois que eles se aproximaram deles voando, também contornaram o casal sem tocar em nenhum dos dois, então ambos acabaram surpresos e felizes. O quê? Wang You encarou o casal com surpresa, depois de ver essa situação. Tudo bem então. Vou mandar vocês pessoalmente para o inferno. Ele invocou sua espada dourada de alma de besta e avançou diretamente no Ansem. Capítulo 477 – Espada com dentes circulares. Ansem estava encarando o cristal vermelho na mão esquerda do Wang You, não porque tinha algo de especial nele, mas sim porque o pingente do gato de 9 vidas estava reagindo a ele. O cristal vermelho parecia muito similar ao material do seu pingente. Só que não teve mais tempo de examinar, visto que o Wang You já tinha se aproximado dele. Ansem permaneceu na frente da Ji Yanran e se metamorfoseou na Rainha Fada, depois executou o mantra da heresia e sobrecarga ao mesmo tempo a fim de atingir o seu melhor estado. Eu não te matei antes para Li Mingtan não descobrir a minha verdadeira força. Acha mesmo que pode me vencer com essas habilidades medíocres? Ele zombou com desprezo ao mesmo tempo que atacava Ansem com a sua espada. Os movimentos do Wang You eram incrivelmente rápidos, e sua espada alcançou a garganta do alvo num instante. Com os batimentos acelerados, Ansem fixou seu olhar nele. Em seguida, avançou em vez de recuar e se aproximou dele como um fantasma. Mesmo que usasse tudo o que tinha, sua aptidão física ainda era inferior comparada à do inimigo, que já tinha passado de 100. Além do mais, Wang You tinha uma espada de linhagem sagrada do segundo santuário de Deus na mão, enquanto Ansem não possuía uma adequada para usar, o que deixou a luta ainda mais desfavorável. A sua única chance era ganhar num combate de curta distância.
Quando viu Ansem se aproximando, Wang You girou sua espada, intercambiando de apunhalamento para corte sem nenhuma pausa. Não tinha como ele se defender disso. Se ele reagiu um pouco lento para se esquivar, então surgiu imediatamente uma marca de corte no seu pescoço, que logo começou a sangrar. A ferida não era fatal, mas ainda era de assustar. Cuidado, Ansem! É uma espada com dentes circulares. Não deixe ele te acertar de novo. Ji Yanran ficou pálida e alertou Ansem, depois de ver as técnicas de espada do inimigo. Você é mesmo alguém dos Jis. É muito esperta para reconhecer a espada com dentes circulares, mas percebeu isso tarde demais. Wang You moveu sua mão esquerda e invocou outra espada de alma de besta. Com uma em cada mão, ele atacou incessantemente. Ansem não conseguiria bloquear os ataques chegando, pois as técnicas de espada do Wang You eram tão incríveis, que parecia que as duas espadas foram projetadas para serem usadas juntas. Com um ataque após o outro, Wang You não deixou espaço para Ansem nem mesmo para respirar, porque os ataques estavam causando tanta pressão, que pareciam duas rodas dentadas avançando com os dentes entrelaçados sem nenhuma abertura. Em apenas um momento, Ansem foi cortado em vários lugares, já estava sangrando muito. Desde que entrou no segundo santuário de Deus, ele nunca encontrou um inimigo tão forte. Não tinha como Ansem lutar contra alguém com aptidão física acima de 100 e usando espada com dentes circulares. Ji Yanran invocou sua adaga e queria se juntar à batalha, mesmo que acabasse morrendo, ela não podia ficar parada, enquanto observava Ansem morrendo. Não venha, eu consigo. Ele gritou para impedir Ji Yanran de se aproximar, enquanto encarava as espadas duplas do Wang You. Para que a pressa? Os dois vão morrer de qualquer jeito. As espadas dele estavam ficando cada vez mais rápidas, e sua expressão indiferente. As técnicas de Kite, que Ansem havia gastado tanto esforço, acabaram sendo úteis de novo. Com cálculos excelentes, ele conseguiu deixar Wang You no impasse. Podia até não ter a capacidade de contra-atacar, mas as espadas do inimigo não eram mais mortais para ele também. Wang You acabou franzindo a testa levemente, porque a espada com dentes circulares era uma das melhores técnicas de espada ofensivas. Quando seu ímpeto era iniciado, dificilmente podia ser parado por alguém. Como ele teve sucesso em praticar essa técnica, até mesmo um evoluído mais forte do que ele teria dificuldade de sobreviver para as suas espadas duplas. Já seria impressionante para qualquer um bloquear 100 ou 200 ataques. Só que a aptidão física do Ansem era inferior à sua, mas, mesmo assim, já havia bloqueado 300 ataques, antes que Wang You pudesse lançar um ataque fatal. Além do mais, ele estava tendo a sensação que estava ficando cada vez mais difícil ferir Ansem, que até podia estar sangrando e ferido por toda parte, mas Wang You sabia muito bem que essas feridas não eram fatais. O que era ainda mais estranho era que as feridas do Ansem só sangravam um pouco e paravam logo depois, até começavam a cicatrizar. Os olhos do Ansem eram indiferentes como um poço, refletindo todos os movimentos do inimigo. A espada com dentes circulares era mesmo impressionante, e mal havia qualquer pausa entre os dois ataques. Cada um foi planejado minuciosamente de modo que, assim que o primeiro ataque era realizado, cada um que vinha a seguir era imparável, cada ataque alvejava uma parte vital, não deixando nenhuma chance de contra-ataque para o inimigo antes de ser morto. Entretanto, os humanos não eram máquinas com dentes de roda, e o estilo da espada com dentes circulares até mesmo deu algumas oportunidades extras para Ansem. Quando se tratava de artes marciais, ele nunca conheceu alguém mais forte do que a rainha, que era uma verdadeira mestra. Diferente dela, as técnicas de espada do Wang You eram meio calculadas e meio fixas, por isso eram mais rígidas do que as técnicas de Kite dela. Se a rainha era uma verdadeira mestra, então Wang You era simplesmente alguém com um bom conjunto de técnicas de espada. Não importa o quanto uma habilidade fosse boa, ainda devia ser rígida com erros. Quando Ansem estava usando as técnicas de Kite para se esquivar dos ataques dele, também estava continuamente levando Wang You a cometer erros. Gradualmente,
ele começou a entender melhor a espada com dentes circulares, então ficou cada vez mais difícil para o seu inimigo causar feridas nele. O Wang You ficou irritado, já que foi a primeira vez que encontrou um oponente assim. Parecia que o jogo de pernas do Ansem era muito comum. No entanto, não importa o quão feroz fossem as suas técnicas de espada, ainda era difícil matar o seu inimigo. A aptidão física do Ansem era muito inferior à sua, mas ele começou a ter a sensação que estava prestes a perder. As ações dele ficaram cada vez mais imprevisíveis aos olhos do Wang You, o que consumiu a sua confiança, e começou a achar difícil matar Ansem, até ficou preocupado com a possibilidade do seu inimigo contra-atacar. Impossível! Wang rugiu, enquanto pressionava Ansem ainda mais com as suas espadas. Só que não foi eficiente, pelo contrário, ficou ainda mais fácil para Ansem lidar com ele, porque a raiva só fez Wang You cometer mais erros. De repente, a situação parecia ter sido invertida. As técnicas de espada dele ainda estavam ferozes como sempre, mas, por algum motivo, sentiu que estava na desvantagem. Ji Yanran ficou tanto surpresa, quanto feliz. Wang You, que havia praticado a espada com dentes circulares, uma das mais fortes técnicas ofensivas de espada, não conseguiu matar Ansem depois do primeiro ataque, e seu inimigo até conseguiu reverter a situação, o que era algo que Ji Yanran nunca ouviu falar antes. Alguém, com uma aptidão física acima de 100 e com a famosa técnica espada com dentes circulares, parecia completamente inútil na frente do Ansem, que ficou cada vez mais flexível, enquanto o Wang You foi cada vez mais suprimido. Com uma aptidão física mais forte e uma espada de linhagem sagrada afiada, Wang You não conseguiu derrotar Ansem de jeito nenhum. Bum! Com um soco do Ansem, Wang You teve que partir da ofensiva para a defensiva, e a renomada espada com dentes circulares foi colocada na defensiva. Capítulo 478 – Absorvendo o Cristal Vermelho. Wang You estava quase perdendo o espírito de luta, pois jamais pensou que seria forçado a se defender, mesmo usando a espada com dentes circulares. Estarrecido e com raiva, ele recuou de repente com o cristal vermelho na mão e depois falou com uma expressão sombria: "Você vai ter uma morte horrível agora." Após dizer isso, Wang You colocou na testa o cristal vermelho, no qual então brilhou do nada e disparou um feixe de luz vermelha. Como se fossem liderados por ele, os mini-cristais verdes flutuando no ar se viraram todos para Ansem, como se estivessem recebendo ordens de algum tipo de força invisível. Ansem ficou surpreso, já que não fazia ideia que o Wang You podia usar o cristal vermelho para controlar outros cristais. Ansem nem mesmo sabia por que os mini-cristais não se aproximaram dele e da Ji Yanran antes, então não conseguiu pensar em nada para bloquear desta vez. Um mar de mini-cristais verdes já estava na frente deles. De repente, um som baixo de chiurear veio do bolso dele, e depois os mini-cristais verdes indo na direção dele congelaram do nada, como se o tempo tivesse parado. Em pouco tempo, eles se moveram de novo. Só que, desta vez, o alvo não era mais Ansem, mas sim Wang You com o cristal vermelho na mão. Ele ficou pálido subitamente e incitou o cristal vermelho com pressa, mas foi tudo em vão. Os mini-cristais verdes estavam completamente fora de controle e cobriram o corpo dele num instante. Ai! Wang You gritou de dor e rolou no chão, mas logo parou de se mover. Todo o seu sangue foi drenado num segundo, e seu corpo agora estava completamente seco. Ele morreu com os olhos arregalados, cheio de desespero. O mesmo barulho de antes soou no bolso do Ansem de novo. Os mini-cristais verdes voaram e retornaram aos ninhos como uma espiral. Foi algo fabuloso de se ver, mas, ao mesmo tempo, assustador. Tanto Ansem quanto Ji Yanran ficaram estarrecidos, então abriu rapidamente seu bolso e pegou o besouro unicórnio de dentro. Ele continuava do mesmo jeito, repousando languidamente na mão dele. Parecia tão inútil como sempre, mas os dois estavam surpresos com ele neste momento. Não havia dúvida, o motivo pelo qual os mini-cristais verdes saíram do controle do Wang You e sugaram o sangue dele foi completamente por causa deste besouro unicórnio.
Ansem tinha certeza que ele e Ji Yanran estavam devendo uma ao besouro unicórnio por afastar os mini-cristais verdes dos dois mais cedo. O que é isso? Ansem olhou para o cristal na mão e ficou estarrecido. Ji Yanran só balançou a cabeça, pois também nunca havia ouvido falar de algo assim. Parecia que só os cristalizadores podiam controlar os cristais, entretanto, eles não apareciam na forma de nenhuma criatura, muito menos de um besouro unicórnio. Só que, se o besouro unicórnio não era um cristalizador, então como é que ele podia controlar todos esses cristais? Ansem guardou esse cristal de volta no bolso com cuidado, porque não importava o que acontecesse, ainda teve a sensação que encontrou um tesouro. Com o besouro unicórnio ao seu lado, seria muito mais seguro entrar em qualquer ruína dos cristalizadores. Após guardar isso, ele foi até o corpo do Wang You e pegou o cristal vermelho. O pingente do gato de 9 vidas reagiu ainda mais forte, quando pegou o cristal vermelho com a mão. Porém, quando colocou os dois lado a lado, nada de estranho aconteceu. Não tenho dúvida que esse pedaço de cristal está fazendo o pingente do gato de 9 vidas reagir, mas por quê? Ansem pensou nisso um pouco e então colocou o cristal vermelho na testa assim como Wang You. De repente, sentiu um fluxo quente fluindo no seu cérebro. Até parecia com quando usou o cristal cerebral, mas era diferente, porque não sentiu a corrente elétrica, só o calor. Que estranho! Como é que o Wang You usou este cristal para colocar os outros? Ansem não encontrou nenhum método para usar o cristal vermelho. Quando ficou com dúvida, sentiu subitamente que o cristal estava derretendo na sua mão. Ele ficou chocado e queria remover o cristal da testa, mas já tinha se transformado em líquido, então não dava mais para pegar. Num instante, o líquido vermelho se infiltrou no cérebro dele, o que só deixou cada vez mais quente. Em seguida, um vapor branco começou a subir vindo da sua cabeça. No entanto, um calor dessa intensidade não deixou Ansem inconfortável. Pelo contrário, seu cérebro nunca ficou tão claro, visto que o efeito foi até mesmo melhor do que quando só usou o cristal cerebral. Em pouco tempo, o calor no seu cérebro desapareceu gradualmente. Ele não sentiu nada de especial além de um cérebro mais claro. Depois que o cristal foi absorvido, o pingente do gato de 9 vidas não ficou mais quente e virou uma pedra comum de novo. Está tudo bem? Ji Yanran ficou preocupada, então tocou na testa dele. Tô de boa. Esse negócio é bem parecido com os cristais cerebrais, mas como diabos Wang You usou isso para controlar os outros cristais? Ansem ficou intrigado e perguntou. Os dois já estão mortos, então temo que ninguém sabe mais a verdade. Ela olhou para os cadáveres deles de novo. Os dois, que eram a elite da aliança, morreram nesta ruína do rei cristalizador por algum motivo estranho. Ansem assentiu, mas pensava diferente. Em seguida, vasculhou as coisas dos dois, e encontrou também um cartão de acesso com a imagem do gato de 9 vidas na carteira do Wang You. Para sua surpresa, ele não encontrou um similar nos pertences do Li Mingtan. Depois vasculhou por outras coisas, mas sem encontrar mais nada de valor. Ansem devolveu tudo ao seu devido lugar e, em seguida, deu uma olhada no castelo, mas sem se aprofundar. Com este besouro unicórnio, a gente deve conseguir sair da ruína com segurança e procurar pelos demais que ainda estão presos aqui. Ansem pegou a mão dela e voltou, não querendo mais ir atrás da sala de tesouro. Principalmente, porque tudo seria tomado pela aliança assim que retornasse para Daphne, já que não tinha como enganar o escaneamento. O que mais preocupou Ansem era se o besouro unicórnio seria descoberto. Carregando o besouro unicórnio, Ansem descobriu que os outros cristais não se aproximaram deles nem um pouco. Os cristais simuladores, parasitas e o cubo mágico, todos congelaram sempre que o besouro unicórnio se aproximava. Nada estava atacando os dois proativamente. Ji Yanran e Ansem até podiam não conhecer os caminhos, mas não se esbarraram em nenhum perigo por causa dele. Depois de mais de 12 horas, os dois acabaram encontrando os outros, que entraram na ruína, incluindo Shen Shouxuan. Após se encontrarem, o grupo encontrou a entrada, na qual vieram, graças ao julgamento de um professor.
Eles não encontraram mais os cristais simuladores de novo e retornaram para Daphne sem nenhum problema. Ansem estava ainda com 2 cristais que sobraram, mas eles não escaparam do escaneamento, só que, para sua alegria, o besouro unicórnio não foi descoberto. Capítulo 479 – Movendo objetos com a mente. Por causa do grande incidente durante a exploração desta ruína dos cristalizadores, Daphne recebeu ordens para voltar imediatamente. Ainda seria determinado se seriam punidos. Felizmente, os cristais excelentes, que Ansem trouxe de volta, foram enviados de volta para a Aliança por Ji Yanran, o que aliviou um pouco sua barra de uma possível sanção. Quanto ao Ansem, ele era um soldado da cozinha, então não era alguém muito importante para ser responsabilizado, de modo que não sobrou nada para ele. Córneo, vem aqui. Sentado na sua cama, ele estava lendo um livro, quando viu o besouro unicórnio lutando contra uma perna de mesa, tentando derrubar com o seu chifre. Infelizmente, era tão fraco que não conseguia nem mesmo tremer a mesa. Ansem falou com ele, mas o cristal não entendeu nada, ainda fazendo a mesma coisa. Venha aqui! Ansem sabia que o besouro unicórnio não podia entender sua linguagem, mas ainda estava com preguiça para sair da cama, então gritou com ele de novo. Só que ele continuou não se importando. No entanto, seu corpo foi subitamente capturado por algo e depois começou a flutuar em direção ao Ansem. Ah! Ansem olhou para o besouro unicórnio com surpresa. Quando seus pensamentos mudaram, o cristal perdeu subitamente o apoio e caiu do ar. Ansem ficou completamente estarrecido, então tentou focar sua mente de novo nele, e, em pouco tempo, ele flutuou de novo, voando oscilantemente em sua direção. Ansem pegou o besouro unicórnio com a mão e ficou animado. Em seguida, tentou focar sua atenção em outros objetos menores como xícaras. De fato, ele podia mesmo mover alguns objetos menores com a mente, conseguia fazer uma xícara flutuar dentro de um alcance de 2 metros, e os objetos mais distantes estavam além do seu poder. Além disso, não conseguia erguer nada pesado com a sua mente. No início, Ansem ficou muito animado, só que depois percebeu que essa habilidade era quase inútil, pois o alcance era muito mínimo e a força atual que podia exercer era bem fraca, portanto, era quase impossível usar num combate. Parece que o cristal vermelho evoluiu um pouco meu cérebro, agora posso até mesmo usar minha mente para mover objetos, só que ainda é muito fraco para ser bem útil, logo, ele perdeu o interesse na sua habilidade recém-obtida. Entretanto, o outro benefício que o cristal vermelho trouxe deixou Ansem pulando de alegria. Quando começou a estudar a língua antiga de novo depois que voltou, descobriu que sua memória e compreensão estavam em outro patamar e que seu progresso estava muito mais rápido. Por causa do incidente na última missão, todo mundo na Daphne estava proibido de entrar no santuário de Deus ou de usar a Skinny, então Ansem gastou todo o seu tempo livre aprendendo a língua antiga. Ele fez um progresso tremendo na compreensão dela, já que sua inteligência foi melhorada. Ele ainda não conseguia compreender a maior parte do Sutra Dongguan, mas agora entendia uma parte que era mais fácil de ler. Essa parte se referia a uma técnica que representava algum tipo de jogo de perna. Pode-se produzir infinitas combinações interessantes, simplesmente avançando, recuando, indo para a esquerda, direita e diagonal. Isso mostrava como tão produz 1, 1 produz 2, 2 produz 3, e 3 produz todas as coisas. Além do mais, da perspectiva dele, essa técnica escrita no Sutra Dongguan era similar de algum jeito com as técnicas de kite da rainha. Ansem só aprendeu algumas técnicas superficiais dela, em vez de aprender sistematicamente. No entanto, após ler esta parte no Sutra Dongguan, ele ficou entusiasmado, porque teve algumas epifanias que nunca chegou a imaginar. Quanto mais lia, mais ficava fascinado com o Sutra Dongguan. Apenas uma técnica pequena dessa representava bastante conhecimento, o que fez Ansem ansiar ainda mais em ler a parte principal. Ele anotou cada vez mais coisas conforme lia. No entanto, era um pouco entediante praticar sozinho, então decidiu lutar contra alguém para testar se as suas descobertas estavam corretas. Entretanto, não era possível usar a Skinny,
por causa da proibição na Daphne. Naturalmente, não podia logar na plataforma Gladiadores. Só que havia um outro jeito. Ansem usou o treinador holográfico para se conectar ao campo militar virtual, o que permitia competir com outros soldados. Ele não se importou em trocar de nick e continuou usando o ID, um soldado na nave bélica do campo virtual. Seu rank era major, mas ainda era um novato no campo virtual, então precisava ganhar experiência lutando para ser promovido. Ansem escolheu uma partida aleatória e logo foi combinado contra um capitão. Ele verificou seu oponente e descobriu que era uma mulher alta, que usava uma função de borrar o rosto. Seu ID era cheirosa. Ao mesmo tempo, na estação de teletransporte do planeta Roca, Kim Shun estava usando o treinador holográfico para logar no campo virtual, e seu ID era cheirosa. Ela ficou muito surpresa quando viu o ID do oponente, porque era um nome muito famoso entre os soldados, depois que o vídeo de 7 mortes foi postado. No entanto, ela verificou o histórico do oponente e viu que era um novato sem nenhuma partida, então pensou que o nome devia ser só uma coincidência. Ansem não imaginou que cairia contra Kim Shun, e ela também nunca imaginou que isso aconteceria também. Os dois eram velhos amigos que entraram na competição sem saber de nada. Kim Shun teve muita sorte, pelo menos mais do que Ansem. Depois que evoluiu para o segundo santuário de Deus, foi enviada aleatoriamente para um abrigo grande, que já era ocupado por humanos. Havia milhões de humanos no abrigo, entre eles evoluídos fortes. Havia também vários trabalhando para o esquadrão especial, e muitos dos quais eram talentosos também. Depois que Kim Shua chegou lá, ela ganhou um monte de suprimentos de carne e já tinha maximizado seus pontos de gene comum, primitivos e mutantes. Com alguns pontos de gene sagrado obtidos, já tinha passado de 100 na aptidão física depois de 2 anos, então era definitivamente uma das melhores evoluídas. Ao ver que seu oponente era só um novato, ela não prestou muita atenção nisso. Imaginou que conseguiria acabar rapidamente com a partida. No entanto, viu que estava completamente errada assim que a partida começou. Ela foi de calma para raiva, de raiva para mal-humorada, e quase chorou no fim. Kim Shun era alguém que já havia visto talentos enormes de vários tipos. No entanto, foi a primeira vez que encontrou um oponente assim. Um soldado na nave bélica não atacou, só estava se esquivando dos ataques dela o tempo todo. E ela ainda falhou em conseguir acertar o oponente, quando usou tudo o que tinha. Além disso, para o seu desespero, ela foi forçada para um beco sem saída pelo oponente sem nem perceber. Obviamente, seu inimigo podia encerrar a partida com um movimento, mas ele escolheu não fazer isso. Brincar com ela foi simplesmente um insulto para Kim Shun. Vai se arrepender disso. Kim Shun ficou furiosa e mordeu os lábios. Em seguida, usou fissão atômica e a arte de hipergene, a adaga trovejante, que havia aprendido recentemente como uma evoluída. Capítulo 480 – Magnata Militar. Podia até ser chamada de adaga trovejante, mas não era uma técnica de adaga, mas sim uma arte de hipergene que pode mudar a estrutura celular das mãos do usuário, especialmente nas pontas, tornando tão afiadas quanto uma lâmina e deixando capaz de cortar qualquer coisa no caminho. Claro, no campo virtual, essa característica não podia ser incorporada completamente. Entretanto, a adaga trovejante podia melhorar a velocidade grandemente, o que era também muito útil. Kim Shun era incrivelmente rápida com as suas mãos cortando como trovão, então colocou uma pressão enorme no Ansem. Craque! Ele não se esquivou a tempo e acabou sendo acertado no ombro, então seus pontos de vida caíram subitamente em 64%, o que mostrou como o golpe dela era poderoso. Nenhuma parte vital foi atingida, mas ele ainda perdeu mais de metade da vida num ataque. Ansem ficou um pouco animado, porque sabia que, só na frente de um oponente poderoso, poderia testar de verdade se era útil o que havia aprendido. Portanto, quanto mais forte o adversário, mais feliz ficava. No entanto, sua vida não aguentaria um segundo ataque.
Ansem tomou mais cuidado e começou a integrar o que tinha aprendido do Sutra Dongguan nos seus movimentos e jogos de perna, mas saiu algo desajeitado no início. Quando Qin Shuan usou ataques rápidos com a adaga trovejante, ele acabou em situações de risco várias vezes, só que, conforme Ansem colocava em uso o que havia aprendido, ficava cada vez mais surpreso em saber todas as possíveis possibilidades. Era como se tivesse aberto os portões de um novo mundo, vendo diversas coisas que nunca havia imaginado antes. Ansem ficou cada vez mais imerso nas suas novas descobertas. No início, sentiu uma pressão enorme vindo da cheirosa, porém, gradualmente, não sentiu mais nenhuma pressão e se comprometeu totalmente em dominar a técnica mencionada no Sutra Dongguan. Ele não colocou mais sua oponente em seus olhos. Deste momento em diante, seu desafio não era mais derrotar a cheirosa, mas sim seu desejo ardente pelo novo mundo. No início, Qin Shuan ficou muito irritada, querendo usar toda a sua força para derrotar o seu oponente maldito. No entanto, sua raiva gradualmente virou uma sensação de surpresa, depois respeito e choque. Ela descobriu que, com base na velocidade do seu oponente, a aptidão física dele devia ser inferior à sua. Ou, podia ter diminuído a aptidão física de propósito para lutar contra ela. Mesmo assim, o jogo de pernas incrível dele deixou Qin Shuan sem esperança de vencer, por causa da grande diferença entre os dois. Ela só teve essa sensação antes contra alguns mestres reais, então naturalmente pensou que seu adversário não era um novato qualquer, pelo contrário, devia ser algum magnata militar disfarçado. Dessa forma, Qin Shuan não ficou mais com raiva, pelo contrário, agora queria aprender algo com o oponente, então observou o jogo de pernas e as habilidades dele com atenção. Conforme observava, ela ficou cada vez mais surpresa. Quem será que é este magnata? Seu jogo de pernas quase se compara ao Gol Celestial, mas é de certa forma diferente. Que incrível! Quando ele foi desenvolvido? É um jogo de pernas novo ou algum legado ancestral? Ansem não fazia ideia de que Qin Shuan pensava que ele era algum magnata militar brincando com ela, só ficou muito inspirando, enquanto continuava explorando o Sutra Dongguan. Com as suas novas descobertas, seu jogo de pernas agora foi elevado ao nível de imitar a rainha, e ele estava ficando cada vez melhor nisso. Enquanto Ansem estava animado, ele reparou que sua oponente tinha parado de atacar. Ele ficou intrigado e olhou para ela, sem entender o motivo de ter parado. Posso saber quem é o senhor, comandante? Qin Shuan cumprimentou e perguntou de um jeito respeitoso. Ela foi dominada pelo jogo de pernas dele, então pensou que devia ser algum magnata militar. Não sou um comandante, sou só um soldado. Ansem respondeu diretamente. Claro que não havia como Qin Shuan acreditar nele, porque um soldado jamais teria um jogo de pernas desse nível. Ela viu pouquíssimos mestres que tinham a habilidade de colocar uma pressão enorme no oponente só usando o jogo de pernas, pois não era um estado que fosse possível alcançar só com algumas artes de hipergene, porque era necessário ter um cultivo em artes marciais muito impressionante. Ansem não era do tipo que cultivava artes marciais. Entretanto, dado como o Sutra Dongguan era impressionante, ele conseguiu colocar essa pressão na Qin Shuan só integrando algumas das técnicas no seu jogo de pernas, então ela acreditou que ele era algum magnata militar disfarçado. Como seu oponente não queria admitir, ela não iria forçar também. No entanto, ainda estava completamente convencida de que ele era um magnata militar, então perguntou enquanto observava seu adversário: qual é o nome do seu jogo de perna? Pode ensinar para outros? Quer aprender? Ansem foi pego de surpresa com o pedido da soldada com idez cheirosa. Sim. Qin Shuan assentiu. Claro, eu posso te ensinar, mas não é uma arte de hipergene que pertence aos militares, então não posso ensinar de graça. Ansem pensou nisso e respondeu. Ele só tinha aprendido uma parte dela até agora. Talvez não conseguisse ver as suas próprias falhas praticando sozinho, como um jogador de xadrez não pode ser tão objetivo como um espectador. Se a cheirosa estivesse disposta a pagar o preço, então ele não se importaria em ensinar um pouco, até seria bom fazer testes nela de qualquer jeito. Claro,
Ansem não ensinaria as técnicas completas. Qual é o preço? Vou pagar se eu puder. Qin Shuan falou com pressa, pois sabia que dinheiro não podia comprar o jogo de perna do seu oponente. Vamos fazer um acordo primeiro. Só vou te ensinar algumas partes da técnica, então depende de você o quanto vai dominar. Como sua adversária estava sendo sincera, Ansem não queria mentir, então disse a verdade de uma vez. Claro. É razoável. Qin Shuan ficou ainda mais convencida que ele era um magnata militar, por causa do jeito que falou isso. Estava tudo bem instruir uma vez ou outra, mas ele definitivamente não tinha tempo para ser um tutor pessoal. Tudo bem. Se quiser aprender, uma aula dura meia hora. Eu vou ensinar, e você deve prestar atenção, e sem perguntas. O intervalo entre as classes dependerá de mim. Quanto às taxas, Ansem hesitou. Dinheiro estava fora de questão, já que suas contas e identidade seriam facilmente expostas. Como estava na Daphne no momento, não podia fazer nenhuma transação cara a cara. Vamos negociar a arte marcial por arte marcial. Para a primeira aula, você pode me dar o tutorial das técnicas de mão que você acabou de usar. E nós vamos falar sobre as próximas aulas depois. O que acha? Ansem sugeriu para Qin Shuan, achando que estava pedindo muito. As técnicas de mão dela não eram comuns. Por ensinar só por meia hora, ele estava pedindo por uma arte de pergene que provavelmente era uma de classe S designada para evoluídos. Esse preço era obviamente muito alto. Tudo bem. Qin Shuan concordou sem hesitar. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.